estiver. Números 13, 26. A Sagrada Escritura diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos anaquins. Anaquins são gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo, mandou todo mundo calar a boca diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Curve a sua cabeça. Deixa eu continuar, desculpa. Robert, levanta a cabeça. Vimos também nefilins, isto é, anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Agora sim, Pai, fala conosco nesta manhã. Tu és bom, tua graça está aqui. Nós temos já um final de mês, abril já está às portas. Esse ano é um ano estranho, é um ano complexo, é um ano que precisamos muito de clareza. Então, Senhor, nós nos desarmamos agora. Não há nenhum outro compromisso mais importante do que esse. Não há nenhum outro objetivo mais importante do que esse. Com muita humildade paramos para te ouvir e fala conosco. Em nome de Jesus oramos, diga graças a Deus. Eu tenho uma certeza na minha alma que Deus nunca mentiu para mim. Nunca. Eu acredito na voz de Deus. Essa é uma decisão que eu tomo todos os dias da minha vida, de ler a Bíblia e crer no que ela diz. Não duvidar, crer. Não questionar, crer. Se Ele promete, existe. O tempo vai mostrar quando, mas existe. Isso é uma certeza. Se Deus disse que é real, pode acreditar, é real. As mudanças que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele está em pé. A verdade é que o problema para nós nunca foi o que Deus nos prometeu, mas é o mais que você coloca depois do que Deus te prometeu. Então Deus te promete um filho, e depois da promessa você coloca o mais. Deus te promete uma empresa, e depois de prometer uma empresa você coloca o mais. Deus te promete um ministério, e depois da promessa você coloca o mais. Não tem que ter mais. Depois de uma promessa tem que ter um ponto final, e não mais, porque o mais ele abre um precedente para você reinterpretar o que Deus te prometeu. Nunca coloque o mais. O mais é o seu medo, a sua ansiedade tentando ajudar algo que não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. O livro de Números, ele é um livro de organização. Você tem que entender que o povo hebreu andou 40 anos no deserto, e agora eles estão muito próximos a entrar numa terra que Deus prometeu. Então o livro de Números não chama Números por acaso, porque a ideia é realmente uma contagem. É um livro que vai contar o povo, é um livro que vai alinhar um povo e vai trazer posicionamento para esse povo na ocupação da terra que Deus lhes prometeu. Por isso, número.
Porque Deus não vai entregar um território para um povo desorganizado. Leva isso para a sua vida. Se você quer uma promoção, organize-se no nível que você está. Nunca haverá um elevar de Deus partindo de uma bagunça. Nunca vai elevar uma renda quando você tem uma renda bagunçada. Muito pelo contrário, mais dinheiro para quem não tem organização é uma lástima. Mais dinheiro para quem não tem uma mentalidade de educação financeira é se enforcar mais ainda. Então o livro de Números trabalha numa organização. É como se Deus falasse: olha, eu vou promover vocês, mas vocês têm que se organizar, colocar as coisas em ordem. Antes de vocês conquistarem, vamos nos organizar. Leva isso para a sua vida. Pare de chorar pelo que não tem. Tire essa semana para colocar a casa em ordem. Não naquilo que você não pode, mas naquilo que você pode. Cheiro, organização, limpeza, vestuário, linguajar, horário, rotina. Pare de dizer que quando tiver vai se organizar. Nunca vai ter. Então o livro de Números é para isso. Porque antes de levar você para frente, ele prepara você para se sustentar em pé diante do que vai vir. É isso que está acontecendo aqui. Agora no capítulo 13, Deus diz para Moisés mandar espias para uma terra que Deus prometeu. 12 homens nobres que fossem olhar a terra que já eles vão morar nela. Agora a pergunta é: para que mandar espias? Será que existe alguma dúvida de Deus de que a terra que Ele prometeu realmente vai ser possível conquistar? Não há nenhuma dúvida em Deus. Deus está mandando os espias para gerar uma estratégia, para adquirir o que Deus já prometeu. Não há dúvida. Eles vão observar. E Deus deixa claro as instruções. Moisés manda os 12 espias analisarem 3 coisas. Primeiro, a terra. Veja se a terra é boa. Veja se não é como eu prometi para vocês, uma terra que mana leite e mel. Vocês vão encontrar tâmaras, que é da onde vem o mel. Vocês vão encontrar leite, as cabras. Israel é tomado de cabra. Quando você vai, principalmente para a região do deserto, você vê muitas cabras. Cabra é um alimento rico de leite, carne. É a terra que mana leite e mel. Vejam a terra, vejam o povo. Por que povo? Como é que pode uma promessa que Deus me fez, tem gente morando nela? Ah, meu irmão, o que é valioso está ocupado. O que é valioso não fica dando sopa não. O que é valioso está lá, está ocupado. Tem gigante, tem gente ruim, tem gente poderosa. E vejam a estrutura da cidade. Vejam a estrutura da geografia. Vão lá, anotem tudo e tragam. Não é para trazer para dizer se Deus vai cumprir ou não. Deus não prometeu, a terra é sua. É só para a gente entender uma estratégia de como entrar. E aí eles vão. O próprio Jesus fala sobre estratégia quando ele conta a parábola daquele que vai construir uma torre. E Jesus fala que antes de você começar a construir uma torre, você deve calcular o custo dela. Porque uma torre inacabada desvaloriza a propriedade, mas uma torre que se conclui valoriza. Então enviar os espias era para identificar a terra da promessa e um raio-x do que tinha lá. Porque a fé, ela não ignora a realidade. A fé não é esse negócio de conto de fadas, pessoal. Esse é o problema dos crentes. Algumas vezes a gente é muito ignorante e ingênuo demais. A gente vive uma fé tão, posso falar, tão superficial, tão idiota, que parece que a gente não vive no planeta Terra mais. Os crentes parecem que estão andando nas nuvens. É como se a fé negasse a realidade. Como se a fé não me apresentasse batalhas, como se eu não tivesse que ter coragem para enfrentar desgosto, dor. Sim, a terra Deus prometeu, mas está ocupadíssima por gente da pior espécie. E ainda assim Deus prometeu. E ainda assim Deus vai cumprir. E ainda assim Deus falou e vai cumprir. Você está esperando facilidade ou você está esperando cumprimento de promessa? Você está esperando melzinho na colher, ou você está querendo viver o que Deus te prometeu? Porque tem gente que parece estar mais preocupado em ficar chocado com o que está vendo do que em lembrar do que Deus disse. Está na hora de você sair do ataque de pânico e voltar a lembrar daquele que prometeu a você. Quem é o Deus que prometeu a você? Eles vão lá, vêm à terra, e eles voltam trazendo 2 coisas. Primeiro, eles trazem frutos e o relatório. Eles chegam, eles trazem as uvas.
As uvas eram tão grandes que tinham que se carregar nos ombros. Era a prova que Deus estava falando a verdade. A terra é boa, tinha fruto, era uma terra maravilhosa. Só que junto com o fruto havia um relatório. E qual é o relatório? É o que eles viram. Deus sempre vai te dar uma evidência. Está ali a evidência. A terra é boa, a terra existe, Deus não mentiu, está ali. Tem dificuldades, tem batalhas, tem coisas, mas Deus prometeu, está ali. Eles carregam fruto. Há uma prova do que Deus disse, há uma prova do que Deus falou. Mas eles, junto com o fruto, eles carregam uma interpretação pessoal. E aqui mora o problema. Quando Deus te mostra que está com você, e você quer interpretar pessoalmente a sua leitura do que está vendo. O problema não é o que você viu, o problema é o que você concluiu. Então eles viram frutos, eles viram a terra que Deus prometeu, eles viram ocupantes da terra, jebuseus, anaquins, eles viram gigantes, e agora eles vão fazer o laudo do relatório. Deus não pediu um laudo de relatório, Deus só pediu o relatório. Deus só falou: me conta o que tem lá. E nós vamos juntos aqui criar um processo para vocês tomarem posse. Eu não pedi para vocês formarem uma opinião, não. Tudo que Deus falou é: vão lá e vejam. Deus mente? Deus mente? Deus não mente. Mas quando você coloca um mais no que vê, quando você coloca um mais no que vê, e esse mais é o lugar onde as promessas morrem. Esse mas é o lugar onde os sonhos se destroem. É onde a sua vida apaga. Quando você olha para o que Deus te prometeu, e aí você começa a dizer: mas deixa eu ver a minha leitura aqui. Na minha opinião, pela minha maneira de ver, pela minha experiência de vida. Mas não tem como. Está muito difícil, está muito caro, está muito tarde, não vai dar tempo. E aí você começa a fazer algo que Deus não te pediu para fazer: interpretar o que você viu. Mas é o lugar onde muita promessa morre. E eu me pergunto: quantos estão aqui mortinhos de promessa, porque colocaram mais depois do que Deus só mandou você olhar? Quando Deus mandar você ir orar por alguém no hospital, ore. Não sai lá dizendo: ah, eu orei hoje, mas eu acho que fulano não passa de hoje. Meu irmão, fecha a boca, faz tua oração e fica quietinho. Que eu já vi gente enterrando muita gente, e hoje o homem está jogando bola. Eu já vi gente, tem uns aí que adoram dar uma enterrada, né, nas pessoas. Ixi, eu acho que não passa de hoje. E esse não passa de hoje já fez 10 anos. Rapaz, é capaz de ser primeiro que ele. Cuidado quando tu quer enterrar alguém. É difícil, tem gigante, não dá. E aqui é o ponto: eles não estão mentindo. Eles não estão, é difícil mesmo. Tem gigante na terra que Deus prometeu? Eles moram lá, eles vivem lá? Sim, tem gigante. Humanamente falando, dá? Não, não dá. Eles não estão mentindo. Só que a Bíblia chama esse relatório deles de relatório maligno, porque é um relatório que não ajuda nada, não fortalece nada. Por quê? Porque Deus não está alinhado com aquilo que você vê, Ele está alinhado com o que Ele te falou. E você vai ter que fazer uma escolha nesta manhã: parar de interpretar o que está vendo. Veja, leve a Deus o que você está vendo, e deixe que a conclusão venha do céu e não da sua cabeça. Veja que a conclusão venha do Senhor e não de você. Você não pode dizer o que vai acontecer. Você não pode dizer como a situação vai se desdobrar. Você não pode dizer que na sua opinião já era, está tarde, é difícil, eu vou desistir, porque senão você vai abrir mão de uma promessa linda que Deus está prestes a realizar. Tudo porque você está dando um laudo de um relatório que Deus não pediu. Ei, Lírio, eu estou pregando para alguém aqui. Deus está dizendo: existem fatos, existe a verdade. Se você pega um leão, e eu já vi uma foto, não sei se você viu na internet, uma leoa carregando um filhote na boca. Dependendo do ângulo que você vê, dá a impressão de que ela está devorando o filhotinho. Mas aquilo é um fato: a leoa está com o filhote na boca. Mas a verdade é que ela está protegendo o seu filhote. Muitas vezes você pode olhar para alguém chorando, é um fato, a pessoa está chorando.
Mas a verdade pode ser que seja um choro de alegria, não tristeza. Pode ser que seja um choro de euforia, mas você está deduzindo pelo que viu chorando, a pessoa está mal. E muitas vezes nem todo choro é um choro de tristeza. Você tem que entender que fato é o que você vê, mas nem todo fato carrega uma verdade. E esse é o problema. Se você começar a dar verdades para os seus fatos, você vai gerar más. E más são matadores de promessa. Más vão destruir promessa. Você vai ter leituras e a sua cabeça vai começar a trazer ideias. Isso vai matar a sua fé. Não tem como, já era. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o fato da minha vida, essa é a verdade. Olha, eu sinto muito pelos gigantes, eu sinto muito pelos jebuseus, eu sinto muito por aqueles que estão morando no lugar que Deus me prometeu. Mas se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Como eles vão sair de lá é um problema de Deus. Eu só sei de uma coisa: eu vou dormir nesta noite tendo uma certeza: o que Deus me prometeu vai acontecer. Pastor, tem gente sentada na minha cadeira. Se Deus me prometeu aquela cadeira vai ser minha. Pastor, tem gente morando naquela casa. Deus me prometeu aquela casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas aquela casa vai ser sua. Deus não está pedindo para você criar um plano de como Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele só está dizendo: não olhe para fatos e chame verdade aquilo que os seus olhos veem, porque a verdade é aquilo que te prometi. Então eu estou pregando para alguém aqui que enterrou coisas esses últimos dias, alguém que falou coisas bobagens esses últimos dias. Deus manda dizer: comece a abrir seus ouvidos espirituais, porque eu ainda não encerrei aquilo que prometi a você. Você não quebra por causa do cenário, você quebra quando você se submete a ele. É quando você já entra com a cabeça baixa, é quando você já entra abatido, é quando você já entra pequeno. Você não quebra porque tem gigante, você quebra porque você colocou na cabeça que ele é maior. E aqui tem um ponto mais perigoso desse texto. No último versículo que li, diz: parecíamos como gafanhotos. Parecíamos como gafanhotos. Uau, peraí. Então não foi o gigante que derrotou eles. Não é que tinha gente grande morando na terra, não. O que derrotou eles foi a forma como eles estavam se vendo. Porque não foi o gigante que falou que eles pareciam como gafanhotos. Quem está falando que parecem como gafanhotos são eles mesmos. Tem vezes que nem o diabo precisa dizer que você é pequeno. Você mesmo olha para si e diz: eu sou. E eles estão dizendo: nós nos parecemos gafanhotos. Nós nos vemos pequenos. Pequenos diante daquilo que Deus nos prometeu. Pequenos diante daquilo que o Senhor nos disse. Minha renda, meu dom, meu potencial, minha história. Nós nos vemos pequenos. Será que Deus mandaria você olhar para algo porque Ele quer te humilhar? A derrota deles começou dentro, não fora. Nós nos parecemos como gafanhotos. Um gigante olhando para eles. Mas o problema não era o tamanho do gigante. O problema era o tamanho que eu me vejo. Eu me vejo um gafanhoto. Eu me vejo incapaz. Porque se você se vê pequeno, você vai falar pequeno. Sua voz é pequena. Se você se vê pequeno, você vai pensar pequeno. Você vai escolher sempre o pequeno. Se você se vê pequeno, você decide pequeno. Você assina contrato pequeno. Você escolhe o pequeno, porque você se vê pequeno. Não é o gigante. O gigante está com a boca fechada. Sou eu. Eu olhando para aquilo que está no lugar que Deus me prometeu. E eu dizendo: eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Sou eu comigo. Eu
não consigo. Eu não dou conta. E quem entra como gafanhoto em terra de gigante não sobrevive. Quem entra como gafanhoto em terra onde tem gente maior não suporta. Quem vive uma vida pequena na cabeça não aguenta. Mas onde foi que Deus disse para eles: vão até lá e interpretem o que vocês estão vendo diante da cabeça de vocês? Onde está um versículo na Bíblia que Deus disse para eles: vão lá e formem opinião? Deus disse: vão lá, só anotem o que tem, voltem para mim, que eu lhes direi o que fazer. Repita comigo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Grita: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Então você vai entrar na sua casa hoje e você vai dizer: eu não sou o que eu estou vendo nessa casa hoje, eu sou o que Deus disse sobre a minha casa. Você vai entrar na tua empresa amanhã, você vai dizer na tua alma: eu não sou o que eu estou vendo hoje nessa empresa, essa empresa é o que Deus disse que ela é. Você não vai olhar para o teu marido hoje e dizer: o meu marido é o que eu estou vendo hoje, o meu marido será o que Deus disse que marido eu vou ter. Você precisa mudar a sua cabeça, porque não é o Enaquim que vai te destruir, não é o Jebuseu que vai acabar com você, é essa mentalidade de que você não pode. Eu não estou pregando triunfalismo, eu não estou pregando alguém dizendo: oh pastor, então eu sou importante. Eu estou dizendo: Deus não erra, e se Deus prometeu algo para você, é porque você tem habilidade suficiente para entrar naquilo que Ele prometeu para você. Você não pode duvidar. Repita comigo de novo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. E aí tem gente aqui que não está travada porque falta porta, porque falta promessa, está travada porque não se vê dentro do lugar que Deus abriu. Eu já vi gente desistindo de processo seletivo porque pôs na cabeça que não vai passar. Pô, você não vai passar? Pelo menos tenta, entra lá, faz a prova. Eu já vi gente que prestou concurso público e só porque foi fazer um simulado, já pagou a inscrição, não quer mais. Eu não vou passar, eu sou burro, eu não vou passar, eu não consigo. Eu já vi pessoas negando-se a entrar em lugares de honra, porque na cabeça delas ou na cabeça deles, eles não podem entrar naquele lugar, porque eles se veem como gafanhotos. É o que os hebreus estão falando. E não é o hebreu orelha seca não, são nobres, são príncipes, gente travada, porque está travada por dentro. Irmão, se Deus abriu, se Deus confirmou, se Deus mostrou, você não pode mais olhar para dentro de você, você tem que olhar para o trono. Como é que pode, depois de tantas coisas que eu vivi com Deus, mar se abriu, maná caiu do céu, roupa não gastou, sandália não gastou, água saiu da rocha, agora eu estou prestes a viver a terra que eu tenho fruto na minha mão, tem uva, tem mel, é verdade, mas tem obstáculos, e agora eu não me vejo como alguém capaz de viver ali? Agora escuta aqui, você nunca vai entrar num ambiente onde você acha que não pertence a Ele. Você nunca vai entrar num ambiente que você acha que não pertence a Ele. Vou te falar, se você quer mudar de vida, vamos falar vida financeira, você nunca vai prosperar se você acha que você não pertence a essa prosperidade. Você nunca vai morar numa casa melhor se você acha que você não pertence a uma casa melhor. Você nunca vai ser um gerente, um supervisor, um diretor, um CEO, porque você não entra num ambiente que a sua cabeça diz: você não pertence a esse lugar. E é por isso que alguns não rompem, porque quando Deus está perto de te colocar no lugar que Ele prometeu, a sua cabeça diz: mas você é um gafanhoto, você é um gafanhoto, você é um gafanhoto. Isso é um demônio que vai cair por terra aqui nesta manhã. Isso é um demônio que vai sair da sua cabeça nesta manhã, porque Deus não perguntou sua opinião, Deus apenas disse: você crê em mim? Deus não perguntou sua opinião, Deus não perguntou, porque a minha opinião é uma porcaria, a minha opinião é misturada com pecado, é misturada com emoções. Deus apenas disse: vai lá e me traz o que tem lá, e o fato não é o que você viu, o fato é o que sai da minha boca. Mas lá tinha um Caleb, fala comigo: Caleb!
Quantos Calebes temos aqui? A Bíblia diz que eles trazem as uvas, trazem os frutos, e aí só que logo depois do fruto vem um relatório do capeta. Não dá, o povo começa a ficar com medo, e eles começam a reproduzir os medos. O medo vai tomando conta, porque coragem é um negócio difícil de contagiar, mas medo pega rapidinho. Só que a Bíblia diz que o Caleb, o texto diz, e Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar o povo. Observe, Caleb não discutiu com o relatório do capeta. Os 10 que estão trazendo um relatório ruim, Caleb falou: vamos sentar aqui na mesa, vamos trocar uma ideia. Não, Caleb já falou: calem a boca. Existe uma diferença entre discutir e interromper. Discutir é falar e dar ao outro o direito de falar de novo. Interromper é dizer: você não fala mais aqui. Caleb não discutiu com eles, Caleb interrompeu eles. Caleb disse: calem-se. Calem-se. Tem voz que não é para você responder. Quando alguém começar a dizer para você que aquilo que Deus te prometeu não é para você, você não pode discutir com esta pessoa, você tem que calar esta pessoa. Quando houver uma voz dizendo que o que Deus prometeu para você não é para você, que é difícil, que não dá, você não pode sentar para conversar com esta pessoa. Você tem que fazer como o Caleb: calem a boca. Calem-se, porque a palavra diz que há poder na língua. Há poder. Aquela pessoa que está dizendo: não dá, a terra é difícil, a terra é complicada, tem gigante, se nós entrarmos nós vamos morrer, é difícil, nós somos como gafanhotos. Ela não está só desabafando, ela está liberando no mundo espiritual sentenças, ela está liberando decretos malignos, ela está irradiando o ambiente de coisa ruim. E Caleb está dizendo: eu não tenho paciência para ficar debatendo com essa voz do capeta. Cala a sua boca. E eu quero perguntar aqui: quantas vozes hoje se você vai parar de discutir para começar a mandar calar a boca? Interrompa. Tem voz que, se você permitir que fique ativada, vai matar a promessa. Não tem como ter fé num ambiente onde o relatório do maligno está o dia inteiro lado a lado. Acorda com o relatório, dorme com o relatório, você vai passear com o relatório, trabalha do lado do relatório. Manda calar a boca. Manda calar. A Bíblia diz em Números 14, 24 que Caleb tinha, porém, um espírito diferente. Você vai ter esse espírito. Caleb tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele não era alguém igual. Você não é igual. Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito. O ambiente era o mesmo, mas o espírito de Caleb era um espírito diferente. Pode tirar o texto. Era um espírito diferente. Fala comigo: espírito diferente. Você precisa ter um espírito diferente. Tem coisa grande morando na terra que Deus prometeu. Tem gente dizendo que a terra que Deus prometeu não é para você. E está tudo bem, faz parte do jogo. Tem pessoas que zombam de você, dizendo que você não tem habilidade suficiente, não tem condição suficiente. E está tudo bem, mas você teve um encontro com Deus. Eu estou aqui para estimular o encontro que você teve com Deus. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te prometeu. E sabe o que Caleb diz? Calem a boca, calem a boca. Subamos e possuamos. Certamente o Senhor nos entregará a terra. Subamos e conquistamos. Ele viu o mesmo cenário, ele viu a mesma terra, mas ele teve uma outra leitura, porque ele tinha um espírito diferente. Não é sobre a dureza da batalha, é sobre lembrar quem me prometeu. Quem me prometeu, porque não é o que você vê, é de onde você vê. Se eu vejo de um lugar de dor, a dor amplia. Mas se eu vejo de um lugar de glória, a glória se revela nos piores lugares. A esperança, a força, a fé. Você não pode se ver como um gafanhoto. Você não pode aceitar as marcas que vêm. E o que eu faço, pastor? Alinhe a sua visão à palavra. A palavra tem que ser o seu filtro. Não é sobre o que eu sinto, é a palavra. A Bíblia diz, o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra. É a palavra que me levanta para crer. Fala comigo: alinhar a minha visão à palavra. Você está olhando como quem hoje? Como quem você olha?
Quais são os seus medos, suas dúvidas, suas dores? É a palavra. Não é os espias, não é o relatório do capeta, não é a você mesmo, é a palavra. Meu irmão, eu tenho tantos sonhos para a minha vida, e nenhum deles são pagáveis. Nenhum deles, não tenho a mínima noção de como vai acontecer, mas eu tenho uma certeza, vai acontecer. E sabe o que eu penso sempre? Eu falo: Deus, mais difícil foi chegar até aqui do que aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E se chegar até aqui o Senhor me abençoou, mais adiante vai abençoar mais ainda. Eu tenho que olhar para a palavra, porque se eu olhar para um, para outro, eu desanimo. Se eu olhar para o relatório do outro, eu vou ficar chorando no sofá. Se eu ficar ouvindo aquele ali, porque na hora de incentivar, ninguém tem força, mas na hora de dizer que é para parar, as pessoas, elas usam palavras tão bonitas, elas dramatizam: a terra tem inaquins, a terra tem gigante, mas ninguém consegue dizer: Deus está conosco, a força do nosso Deus é maior. Alinha sua visão à palavra, faça como Paulo diz em Romanos 12: e transforme a sua cabeça pela renovação do seu entendimento. E por favor, silencie as vozes erradas. Peça para Deus levar cativo todo o pensamento que te destrói. Fala: Deus, me ajuda a silenciar as vozes do inimigo. Bem-aventurado, de Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Se Deus me prometeu, eu vou viver, eu quero viver. Eu quero viver a cura da minha família, eu quero viver. E eu me pergunto: quantas doenças incuráveis podem ser curadas se nós só tivermos a coragem de pedir para Deus uma promessa? E se Ele prometeu, o médico vai ter que se virar para explicar como é que sumiu, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus opera milagres, meus irmãos. Deus não vai facilitar para você porque Ele quer extrair glória dessa situação. Ele poderia deixar a terra rodeada por anjos, os anjos cercando, e quando os hebreus chegassem, estava tudo montado lá, um quiosque com suco de laranja e tudo certinho, uma esteira, uma piscina olímpica. Mas não, Deus falou: eu quero gerar um testemunho, eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês em todas as batalhas. Então Ele permitiu que os inimigos entrassem, Ele permitiu que os gigantes entrassem, mas não porque Ele quer torturar você, mas Ele quer mostrar que aquilo que nós conquistamos debaixo de batalha e oração gera testemunho. Há um testemunho para nascer sobre a sua vida. Então hoje, silencie as vozes erradas, feche os teus olhos, silencie quais são as vozes que estão falando com você 24 horas, silencie, não discuta com elas, não marca conversa. Eu quero uma reunião porque eu vou tirar isso a limpo. Não, calem-se. Eu não quero ouvir aquilo que mata a promessa, eu não quero nem ouvir a opinião de quem não crê. Faça como Josué e Calebe, calem-se. Nós vamos subir, nós vamos conquistar. Eu não tenho a mínima noção de como o gigante vai cair, eu não tenho a mínima noção de como vai ser, mas o Deus que me trouxe até aqui não me permite parar, não me permite parar, não me permite. Eu não sou gafanhoto. Ei, minha cabeça doente, minha cabeça traumatizada, cale a sua boca, porque eu não me movo por mentalidade humana. Eu não sou da terra, eu sou do céu. Repita comigo: eu preciso me posicionar. Você sabe o que Josué fala para o povo? Seja forte e corajoso. Seja forte. Aprenda a ser corajoso, não frouxo, corajoso. Para de ter pena de si mesmo. Para de chorar e contemplar o próprio choro. Isso é coisa de criança. Pare de contemplar lágrimas de imaturidade. Pare de querer gastar tempo com coisa besta. Sua vida é curta. Há uma terra que Deus te prometeu. Se a sua expectativa de entrar na terra é diferente, o problema é seu. Deus te prometeu uma terra, não te prometeu facilidade. Deus te prometeu uma terra, não prometeu que estaria tudo livre, mas Ele prometeu uma terra e prometeu companhia. Vá, faça a sua parte, esforça-te, posicione-se. Fé sem obra é morta. Vá, bata na porta e a porta abre. Marca a reunião. Vá até o banco, vá até a clínica, cave poços, se mova. Vá, subamos, conquistamos. Nem sempre a maioria vai estar do nosso lado. Eram 2 contra 10. Foram 12 espias, eram 2 contra 10. A maioria diz não e 2 diz vamos. Você ficaria do lado de quem? Se você é aquele que costuma ouvir a maioria para não ficar mal na fita, então você seria um covarde, porque a maioria diz não dá para fazer. Você que gosta de viver na muvuca,
Você que gosta de jogar para a plateia, você seria aquele que colocaria o relatório do maligno debaixo dos braços e não entraria na terra. Pois eu não estou preocupado quantos acreditam em mim e quantos não acreditam. Eu estou preocupado em honrar aquele que me chamou. Eu estou preocupado em cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu não estou preocupado se minha família vai fazer cara feia. Minha família um dia vai entender o porquê que estou servindo a Deus. Um dia meu chefe vai compreender. Eu não vou ficar dando explicações. Um dia meus vizinhos vão compreender. Eu só sei de uma coisa: eu não vou decepcionar aquele que um dia livrou-me da morte. Eu não vou parar de crer. Eu não vou. Rejeite toda a identidade errada. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. 10 tem um relatório, 2 tem a verdade. 10 tem fatos, 2 tem a vontade de Deus. Não são fatos que mudam a nossa vida, é a verdade de Deus que muda o nosso destino. Alinhe-se à vontade de Deus. 10 viram gigantes e recuaram. 2 viram a promessa e avançaram. É você que escolhe, é você que decide. Quem vê a si mesmo como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Olhe para si mesmo hoje. Como você vê a si mesmo? Quem se vê como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Porque Deus não leva identidade pequena para território grande. Deus não leva gente pequena para território grande. Deus não faz morar em terra de promessa quem pensa pequeno, quem crê pequeno, quem adora pequeno, quem ora pequeno. Terra boa é para quem tem cabeça boa. Você tem que escolher de que lado você está. Você tem que escolher que vida você vai ter. Mas se você vê como Deus disse, entra com medo, entra com freada de caminhão na cueca, não tem problema não. Entra, porque se você vê como Deus disse, a terra é sua. Os inimigos que se virem, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Eu quero lembrar você que Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Comece a lembrar agora tudo que Ele te prometeu. Deus não mente. Rasgue esse relatório do capeta. Deus não mente. Eu me alegro tanto em lembrar da fidelidade de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar do cuidado de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar das promessas. Deus não mente. Você pode se colocar em pé, por favor? Josué, Caleb diz: calem-se. Calem-se. Algumas vezes você vai ter que abrir a sua cabeça para Deus te contar algumas loucuras, algumas coisas que nem dá para você compartilhar com ninguém, porque se você falar para alguém, algumas pessoas vão dizer que você usou droga, fumou maconha. Mas todo gênio no começo foi chamado de louco. Todo homem de Deus no começo foi chamado de herege. O próprio Jesus foi chamado de falso profeta, de filho de Baal. Mas quando a gente tem um propósito, a gente não pode andar por relatórios do maligno. Você precisa reativar a sua comunhão com Deus para cumprir o que Ele te prometeu. As pessoas têm inveja uma das outras, mas eu quero te falar uma coisa: Deus nunca vai ter inveja de você. Deus tem prazer com o seu sucesso, sabia? Deus fica feliz quando você progride. Ele ama você. Tem gente que não quer que você prospere, mas Deus ama você.
Deus ama. E Ele diz: se você que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, eu que sou bom, você acha que eu não sei dar coisas boas aos meus? Então eu quero que você feche os olhos, pense em você. Você precisa quebrar essa mentalidade de gafanhoto, porque quem pensa pequeno não conquista a terra de gigante. Você tem que quebrar o que você viu, falou com você. Você tem que pedir ao Espírito Santo agora, porque se você se vê como um gafanhoto, você vai fazer relatórios demoníacos de lugares que era para você entrar. E Deus pode mudar, Deus pode fazer. Você tem que ser um testemunho vivo. Então peça ao Espírito Santo agora para entrar na sua cabeça. Chama Ele, fala: Deus, por favor, me ajuda. Eu sou meio difícil, eu sou meio tinhoso assim. Se o Senhor me der uma força agora, eu acho que eu consigo. Chama Ele, fala: Espírito Santo, toca aqui na minha cabeça. Tira de mim, Senhor, esses pensamentos ruins de me sabotar, de não conseguir avançar. Eu acho que nunca sou bom o suficiente, eu acho que nunca mereço. Eu sempre fico, Senhor, me fugindo de oportunidades. Eu sempre fico pelos cantos e dizendo: não, esse lugar é muito para mim, eu não posso. Mas Deus está dizendo: eu sei, filho, eu sei, mas eu escolhi para você, porque eu vejo isso em você. Oh, peça ao Espírito Santo para entrar na sua cabeça agora, para começar a pegar uma marreta mesmo e quebrar fortemente essa mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com os gigantes, não vos conformeis com os jebuseus, com os enaquins, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comece a orar por você agora. Diga: Espírito Santo, me visita. Chame a visitação de Deus. Empresta a tua vida ao Espírito Santo agora, para que caia por terra toda a cadeia, todo o grilhão, todo o desafio, toda a mentalidade. E silencia as vozes da maioria. Pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu tio, pode ser teu amigo, pode ser tua esposa. Se está dizendo que não é promessa de Deus, diga: eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir, porque eu só vou ter uma voz que vai me conduzir. É a voz de Deus. Eu quero a voz de Deus, eu preciso da voz de Deus. É a voz de Deus. Se Deus disse para entrar, eu vou entrar. Eu não vou interpretar o que Deus diz, eu vou cumprir o que Deus diz. Eu vou cumprir, eu preciso. Eu não vou me ver pequeno, eu não vou me ver inútil. Eu declaro em nome de Jesus libertação sobre a tua cabeça agora. Eu declaro agora que existe uma terra para você entrar e conquistar, e virar da mão de Deus, virar do poder do Espírito. O Senhor te dará autoridade para conquistar em nome de Jesus. Silencia as vozes do teu interior, as vozes que estão falando na sua cabeça, as vozes que insistem em falar. Quais são elas? Quais são elas? Quais são essas vozes? Você é burro, você é pobre, você nunca vai parar de fumar, você nunca vai parar de beber, você não presta, seu temperamento é uma porcaria, você não é honesto, você não fala a verdade, você não pode entrar, vão acabar com você. E Deus está dizendo: lembra de mim e entra, lembra de mim e vai, lembra de mim e vai. Ora baixandarai. Tira um tempo para você falar em mistérios com Deus. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Se você é batizado em outras línguas, o dom de línguas é para edificar a si mesmo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus está fazendo algo lindo aqui. Se você se conectar nele, a palavra vai se materializar em você, a palavra vai se materializar na sua mente. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar condução, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar força, mas você tem que calar a voz deles. Você não pode deixar essa palavra de morte começar a tomar conta do teu ambiente, não. Vamos subir, vamos conquistar, vamos comprar essa casa assim, vamos abrir essa empresa assim, vamos restaurar o nosso casamento sim, vamos ser curados sim, vou emagrecer sim, eu vou vencer essa doença sim, eu vou parar de fumar sim, eu vou parar de beber sim, eu vou ter uma vida em santidade sim, eu vou subir, eu vou conquistar. Por quê? Porque Deus me prometeu, se Deus me prometeu é meu, se Deus me prometeu pode ter o que for, é meu, eu não negocio o que Deus me prometeu.
Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação.